Muito bem-vindo ao canal Yoga com Leandro Castelo Branco, agora 2023, feliz ano novo para todo mundo, espero que você tenha passado um excelente Réveillon, com muita gente amada ao redor, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são mantras afinal, e lá no final do vídeo, se você ficar até lá, eu vou te ensinar alguns macetes dentro do que é possível para você poder identificar o que é um mantra e o que não é. Fica comigo e vamos lá! Antes de qualquer coisa, sou forçado a pedir que você se inscreva aí e curta se você está sentindo que esse vídeo vai ser bom para as pessoas assistirem. Deixe o seu positivo aí. Primeiro, não custa nada. Segundo, o YouTube entende que a galera precisa ver isso. E assim, fica comigo até o final. É muito importante você se dar esse tempo e realmente entender um assunto a fundo. Num mundo em que as coisas só duram 5 segundos, eu te desafio a assistir um vídeo de mais ou menos 8 minutinhos, 9. E eu garanto para você que vai valer o seu tempo. Então vamos lá. O que são mantras afinal? Talvez fosse mais fácil começar dizendo o que não são mantras, porque são muitos mais, com certeza. Mas é legal começar dizendo que na verdade mantras virou uma palavra um pouco genérica para determinar uma coisa que ninguém mais sabe o que é. Por exemplo, imagina a palavra doce. Vamos comer um doce. O que essa palavra significa realmente? Ela faz uma referência a uma coisa que provavelmente tem açúcar, mas não necessariamente, porque tem um monte de doce sem açúcar. Então, quando eu menciono doce, você pensou numa coisa, eu pensei em outra, e por aí vai. Mas a gente tem mais ou menos uma ideia vaga do que poderá ser. Hoje em dia, a palavra mantra acabou virando isso. Ninguém sabe exatamente o que é um mantra, mas você mandou a tua mente para uma direção X. Já é alguma coisa, ok? Então, em termos de definição de mantra, lá atrás, quando o yoga apareceu, porque tem tudo a ver com a origem do yoga, mantra eram os cânticos em sânscrito que continham o conhecimento de yoga de uma forma geral e que gerou a tradição védica, que é da onde vem o yoga. Mas não só o yoga, muita coisa brotou da tradição védica, medicina indiana, dança, artes marciais, astrologia, um monte de coisa realmente. Os mantras contavam a origem desse universo, contavam a origem desse mundo, os primeiros seres humanos, em mitos, lendas, histórias que faziam a gente entender um pouco sobre coisas que a gente não estava aqui para assistir quando aconteceu. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre mantras é isso, é que eles contêm o conhecimento do yoga e da tradição védica, e que começou a pipocar na Índia ao longo dos anos. Os primeiros, provavelmente, ninguém sabe ao certo, cerca de 5.000 anos atrás ou mais. E os mais recentes, logo ali antes de Cristo, também ninguém sabe mais ou menos quando que parou isso de aparecer. Isso é uma coisa muito interessante, porque uma segunda característica dos mantras é a seguinte: as músicas, de uma forma geral, são obras de pessoas. Você ouve uma música, tipo no rádio, no Spotify, para ser mais moderno, e você pergunta, nossa, que bonito, quem está cantando? É uma pergunta muito comum. É importante porque aquela pessoa, ela contribui com a música quando ela interpreta de uma maneira ou de outra, ela pode engrandecer ou então empobrecer uma melodia. E também pode ser quem compôs essa música no fim das contas. Então, os mantras, por sua vez, ninguém clama a autoria dos mantras. Assim como ninguém clama a autoria, os sábios que receberam esses mantras em meditação, assim é dito, ninguém estava lá realmente para ver e para gravar, mas os sábios diziam que eles receberam esses mantras. E como que você vai tomar a autoria por uma coisa que não foi você que fez? Seria como você tomar a autoria de um girassol, de uma rosa, de uma mangueira, do Sol. Quem fez o Sol? Quem é o autor do Sol? Quem fez esse planeta? Quem fez as estrelas? Quem fez os cometas? Então, quem fez os mantras? Justamente. Então, os mantras, eles não têm autor. E eles são, em sua origem, obrigatoriamente em sânscrito, que era a língua corrente na região da Índia, correspondente, na verdade, hoje mais é o Paquistão, mas que tomava boa parte da Índia como um todo. Hoje em dia, ainda se fala sânscrito em algumas vilas e comunidades na Índia e está sendo recitado como uma linguagem, assim, dentro das universidades, ok? Então, essa história de que o sânscrito é uma língua morta, isso não é verdade. Agora, que tipo de forma que os mantras podem ter? Isso é muito interessante, porque são diversas. Então, como eu falei, ali no final, eu vou te ensinar mais ou menos alguns macetes de como reconhecer mantras, mas é muito difícil. Vou te explicar agora por quê. Esses mantras, então, que foram sendo entoados, cantados, não importa muito o verbo, nessas épocas aí primevas, lá atrás, no passado, eles foram organizados por um sujeito também mitológico chamado de Veda Vyasa,
em 4 tomos chamados de Vedas, e eles foram organizados por suas afinidades, perfeito? Só que os Vedas não são o único lugar onde há mantras, então existe também a tradição dos tantras, etc. Mas isso para dizer o quê? Os mantras têm muitas formas. Provavelmente, se você já estudou ou ouviu falar dos chakras, você já viu que cada chakra tem um Bija mantra, que é um mantra principal, e um mantra em cada uma das folhinhas, porque o chakra é simbolizado como uma flor de lótus, né? Então você tem umas folhinhas em volta ali, e cada uma tem um mantra secundário ali correspondente àquele chakra. Então uma coisa interessante de saber sobre o mantra é que o mantra, ele é uma vibração, e ele é uma coisa, né, uma energia, alguma coisa que está na natureza em forma daquele som. E por isso ele tem muitas formas, representações. Então existe o Bija Mantra, que é uma sílaba. Por exemplo, dos chakras é Lam, Vam, Ram, Yam, Ram e Om. Tem só 6, ok? Não 7. Então esses são os Bija Mantras principais de cada chakra, mas também tem o Bija Mantras para Ganesha, para Saraswati, que são como se fosse aquela energia toda concentrada numa sílaba, correto? Então isso é um Bija Mantra. Porém, existem mantras maiores, né? Outro de uma sílaba muito famoso, qual que é? Mantra Om. Então, você já sabia alguma coisa sobre isso, né? Se você já sabia isso que eu estou falando, coloca aí. Não, tipo, tá chovendo no molhado. Ou então, será que isso foi novidade para você? Tomara que sim, né? Para poder ficar realmente interessante. O mantra Om, então, é um mantra de uma sílaba só. Existem mantras de 2, de 3 sílabas, por exemplo. Palavras. Om Namah Shivaya tem 3 palavras. Om Namah, na verdade, Om, saudações e põe a deidade no final, né? Om Ganeshaya Namaha, saudações a Ganesha, Om Namah Shivaya, saudações a Shiva, etc. Existem muitos mantras de 3 palavras ou mais. Ok, mas olha só, professor, eu escutei, eu também já, ok, inclusive gosto, ok, mas o fato é que esses que eu vou citar normalmente não estão tocando ou cantando mantras. Normalmente, 90% das vezes. De quem que eu tô falando? Krishna Das, Deva Premal, Jai Uttal. E essa galera que geralmente o pessoal põe para tocar em aulas de yoga, geralmente as pessoas não estão tocando ou cantando mantras, perfeito? Ah, mas então o que eles estão cantando? E como eu vou saber quando é um mantra e quando não é? Pois é, vamos lá. Aqui estão os macetes para você tentar identificar quando é um mantra ou que não é. É um pouco difícil, certo? Mas é o que dá para fazer. Não é infalível porque os mantras também são muito diversos, né? Entre os 4 Vedas, muitas formas diferentes de cantar. Mas vamos lá. Primeira dica para reconhecer quando é um mantra e quando não é. Se tá muito musicalzinho, né, tem uma parte triste, uma parte bem suave, a outra parte bem assim, uau, fortona, etc. Provavelmente não é um mantra. Não é para ser cantado assim um mantra. Se tem uma melodia assim que fica no teu ouvidinho assim, né, tipo uma música chiclete, né, você fica cantando assim, né, na sua cabeça, qualquer que seja, né, tipo Stairway to Heaven, Iron Man, né, do Black Sabbath, etc. Você percebe que eu gosto de rock, né, de mantra, mas também de rock. Tem então, provavelmente não é um mantra também. Porque um mantra foi feito para ser bem compassado, bem monótono, digamos assim. Ele foi feito para ser bem flat, se é que eu posso usar essa palavra. Por exemplo, um trecho dele seria Om Shanno Mitrasham Varunaha Shanno Bhavatvariama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo. Então ele fica bem flexivo. Então essa é uma primeira dica. Se tiver muita melodia, etc., provavelmente não é um mantra. Ou alguém pegou um mantra e musicou, ou seja, meio que exterminou a força do mantra, né? Porque você tirou toda a vibração. Beleza. Segunda dica para descobrir se é um mantra ou não. Se tem dinâmica de pergunta e resposta, provavelmente não é um mantra, é um kirtan. Então, por exemplo, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahimam, e a galera responde, né? Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahimam. Isso é um kirtan, ok? Rei dos Kirtans antigamente era Krishna Das. Tanto é que tem a voz dele, né, fazendo uma voz, e a voz do pessoal backing vocal fazendo a segunda voz, repetindo ali, beleza? Próxima dica, essa talvez seja mais difícil de seguir, mas paciência, tem que falar. Quando não é um Kirtan, mas também não é um mantra, possivelmente é o que a gente chama de bhajan, que é uma composição melódica também feita por alguém, portanto, né, e que segue uma musiquinha ali, mas você não consegue acompanhar.
porque tem uma letra muito extensa, não tem essa dinâmica de pergunta e resposta. Então assim, Yakundendu Tusharadara Dhavala Yashubhravastra Hita. Isso aí é um bhajan para Saraswati, que simboliza o conhecimento. Não é um mantra. Você percebe que tem uma musicalidade também diferente, né? Tipo, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Isso já está mais alinhado com o que é um mantra. Você fala, professor, mas eu já ouvi Om Namah Shivaya de outras formas, né? Tipo, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ok. Aí a pessoa pegou um mantra e jogou numa outra melodia. Por isso que eu estou falando, não é tão fácil assim você localizar o que é um mantra ou não. Você só pode ter pistas, né? Pode ser que você conheça o mantra e você vê ele fora de contexto e fala assim, caramba, isso é um mantra sim, só que a pessoa tirou ele de contexto. Beleza? Então, resumo dessa história toda da melhor forma que eu posso. O mantra é uma vibração. O mantra é uma representação, aspas aí, né? É a forma de alguma coisa, tipo conhecimento, remoção de obstáculos, prosperidade, energia em forma de som, de uma sílaba só ou mais, ou de muitas e muitas e muitas palavras, como são os hinos lá nos Vedas. O mantra não tem autor. O mantra não foi feito para te deixar alegre, nem triste, nem cabisbaixo, nem macambúzio, né? O mantra foi feito para concentrar a sua mente. Inclusive isso que a palavra mantra significa um instrumento da mente. Também é aquilo que protege a mente. Protege de quê? Das influências externas, ou seja, uma coisa que puxa você para dentro de si mesmo. Espero que eu tenha ajudado e não complicado, mas qualquer coisa já sabe, é só deixar aí o seu comentário, a sua dúvida, e eu vou ter o maior prazer realmente em responder e falar contigo por aqui, correto? Namastê, até uma próxima.